Olá, irmãos, tudo bem? Você é o principal responsável por sua evolução. Não é Deus, não são os irmãos espirituais, não são os anjos, não é o seu pastor, não são os seus mentores espirituais, não é o padre. Simplesmente somos nós, irmão. Nós mesmos, né? Nós mesmos somos responsáveis por nossa evolução. Nós precisamos fazer cerca de 95% para nós evoluirmos, irmãos. 5% dessa evolução é a ajuda dos irmãos espirituais da luz, é a ajuda de Deus, é a ajuda de todos aqueles que querem o nosso bem, de todos aqueles que querem a nossa elevação espiritual. Não esquecendo, irmãos, que nós somos espíritos, né? Centelha divina, que Deus cria um espírito e que esse espírito nunca mais morre. Esse espírito criado, irmão, por Deus, ele é simples e ignorante. Simples e ignorante. Então ele tem que viver, ter suas experiências desencarnado no mundo espiritual e encarnado em terceira dimensão, para ter as suas experiências. Essas encarnado em quarta dimensão, encarnado em quinta dimensão, né? Para ter as suas experiências e poder evoluir. E assim vai. Deus sempre nos ajuda, principalmente nos dando as coisas espirituais. A evolução, ela deve ser feita por cada um. A evolução se dá através das experiências que nós temos, tanto na vida fora do corpo como na vida no corpo encarnado. Mas principalmente Deus nos dá as coisas espirituais para que nós consigamos crescer e desenvolver. Essas coisas espirituais, irmãos, principalmente são aquelas leis divinas, né? As leis que regem o universo. São as leis que nós conhecemos, né? Se você fazer um mal para alguém, você vai ter que acertar. Com a mesma força, né, que você dá uma bofetada em alguém, você vai receber. Se você tira a vida de alguém, alguém vai tirar a sua vida. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a teu próximo como a ti mesmo. Não fazer o mal. Não tirar uma vida, não importa qual vida que seja. São leis aí universais criadas por Deus, irmãos. Porque Jesus Cristo segue o estatuto de Deus. Jesus Cristo veio para falar das leis universais que regem o universo, que regem tudo, criado por Deus. Essas leis universais, que se nós seguirmos elas, irmãos, nós vamos evoluir. Essas leis universais é que fazem com que a gente conheça, ame os nossos irmãos, não faça o mal, não queira ter proveitos ilícitos, não falar mal de ninguém, não ter mágoa, não fingir, né? E tudo mais que os irmãos conhecem aí, que se não conhecem, vejam nos outros vídeos, né? Principalmente da reforma íntima. São leis universais criadas por Deus que nós devemos seguir. Então nós somos assim como se fosse prisioneiros, né? Nós somos pessoas que não cumprimos as leis, né? Porque fazemos as coisas erradas, ou porque já matamos nas outras encarnações, ou porque já, sei lá, já destruímos planeta, já fizemos tanta coisa errada, já derrubamos pessoas dos lugares que estávamos, dos lugares que elas estavam, né?
Então isso aí são as leis divinas, que nós somos criminosos cósmicos, vamos falar assim, porque nós não seguimos as leis divinas, essas leis divinas dadas por Deus Criador, que tudo pode, que tudo faz, onisciente, onipresente e onipotente. Esse é o nosso Deus. Então o que a gente precisa, irmãos, a gente precisa é se instruir, é ler mais, correr atrás do prejuízo, né? E respeitar o livre-arbítrio dos outros, né, irmãos? Respeitar o livre-arbítrio dos outros para que nós possamos evoluir. Pense assim, que nem que um livre-arbítrio seja diferente, irmãos, né? Porque cada um tem o seu livre-arbítrio, cada um pensa de um jeito, né? Não queira agredir, né? Por exemplo, se a pessoa vir agredir você, imagina aquelas leis de Deus assim que Jesus deixou, né? Se alguém dá um tapa na sua cara, você vira o rosto. Se alguém vir pedir a túnica, dê a capa junto, né? Então são as leis de Deus para você não fazer nada de errado. Quando Jesus era esbofeteado, ele olhava para os soldados com amor, né? Porque ele pensava assim, eles ainda não chegaram ao meu nível, né? Eles estão no nível ainda inferior. Por isso que ele falava assim, Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, essa evolução que nós precisamos ter é a evolução de Jesus. São os caminhos que ele percorreu, né? Então, nessa respeito ao livre-arbítrio do irmão, e ajude ele, irmãos. Dê o seu melhor para ele sempre. Dê o melhor para você, dê o melhor para ele, né? Que você vai estar evoluindo, vai estar cuidando de você. Você cuidando dos outros, irmãos, você vai estar cuidando de você, né? Porque a gente precisa conhecer essas verdades e ter responsabilidade como vai usar essas verdades, irmãos. São todas verdades universais, o que está escrito nos evangelhos, o que Jesus deixou. São verdades universais e que nós precisamos cumprir para a nossa elevação, para nós não irmos para um umbral, para nós não sermos transmigrados desse planeta. Os vícios também, né? Me lembrei agora dos vícios, né? A principal, assim, irmãos, missão, né, de vida que você tem, irmão, é com você mesmo. Você não tem casa, tem filho, mas a principal missão de vida que você tem é com você mesmo. Se você fizer as coisas certas, irmãos, as escolhas certas, você vai estar evoluindo, vai chegar mais perto de Deus, vai ser um com Deus. Porque quando você quer fazer alguma coisa boa, é como se Deus estivesse falando com você, como se você estivesse falando em nome de Deus. Quando você dá um conselho bom, é como se você estivesse falando em nome de Deus. Por isso que Jesus falava que ele era um com Deus. Porque ele falava das leis universais. Se ele falava das leis universais, quem criou as leis universais foi Deus? Então ele estava falando, Deus falava na boca dele, porque ele falava das leis universais. Então essas leis universais que eu falei algumas para os irmãos e que os irmãos têm nos outros vídeos e tem muita coisa escrita e tem nos evangelhos, tem no Evangelho segundo o Espiritismo, muita coisa das leis que Deus criou. Os 10 mandamentos, né, feito lá no passado, né? Então, tudo isso, irmãos, são as leis universais que Deus criou, né? Você, irmão, pode dar o que você tem. Você deve dar o que você tem. Ou melhor, né? Todo mundo dá o que tem de melhor, né? De si. Tem gente que dá mágoa, dá raiva, dá tiro, dá facada, derruba, judia, sacrifica, mata animais. Cada um dá o seu melhor de acordo com a sua instrução. Essa instrução que você tem, irmãos, que você faz, são as coisas que você dá de melhor. Porque quando você dá um conselho, se for um conselho errado, você está dando o teu melhor, né? Porque não diz que
Os olhos refletem o que está na alma? A boca fala do que o coração está cheio? E a sua parte externa, né, o que você é, reflete o que você é por dentro, irmão? Então, se isso for verdade, então quem passa a perna no outro está dando o seu melhor, conforme a sua instrução, conforme o seu coração, conforme o que conheceu. Mas nós, pelo princípio da evolução, irmãos, e nós queremos morar com Deus, e nós queremos voltar para Deus, porque essa centelha divina que está dentro de nós quer voltar para Deus. Pode ser que você não tenha essa vontade agora, mas um dia você vai ter essa vontade. Essa vontade vai crescer cada vez mais dentro de você. E você precisa evoluir, irmãos. Mas cada um no seu tempo, cada um escolhe, né, quando vai evoluir. Cada um no seu tempo. Uns demoram 2 bilhões de anos, 5 bilhões, 10 bilhões, 50 bilhões de anos. Cada um, depois que entender que é o principal responsável da sua evolução, porque os irmãos espirituais e Deus, né, ele vai ajudar você quando você despertar, quando você se ajudar. Eles até ajudam, dão sinais, né, colocam alguma coisa na tua cabeça, intuições, mas se você não quiser, você não vai fazer, irmão, se você não vai evoluir. Ou você vai passar por uma prova muito grande, né? Quando estiver passando por uma prova muito grande, daí você vai talvez pensar em Deus. E nessa prova você talvez pense em Deus e comece a evoluir, começa a ver vídeos, começa a ler a Bíblia, começa a ler livros e você começa a evoluir. Então, nessa evolução que você tem, você vai achando Deus e você vai evoluindo. Até você chegar à conclusão que você é o principal responsável pela sua evolução. Que a partir da hora que você evolui e melhora, você ajuda os outros a evoluir. Olha que coisa maravilhosa. Porque ninguém consegue ajudar ninguém se não tem nada para dar, né? Como é que eu vou ajudar, vou dar um dinheiro para alguém que precisa se eu não tenho dinheiro? Como é que eu vou dar comida para alguém que está com fome se eu não tenho comida? Como é que eu vou dar roupa para alguém que está sem roupa, está precisando, está passando frio se eu não tenho roupa, eu não tenho agasalho? Cada um dá aquilo que tem. E dá o que tem de melhor. O assaltante, quando ele está assalto, ele dá o que ele tem de melhor. O assalto, porque ele quer viver para ele. Ele pensa nele, então o que ele tem de melhor é o egoísmo. Ele só pensa nele. E a lei de Deus, o que Deus deixou por Jesus, é que nós devemos pensar nos irmãos. E fazer as coisas para os outros, né? E nós evoluirmos internamente, para que essa centelha divina possa desenvolver e crescer e um dia nós voltarmos para Deus. Precisamos, né, conhecer a ciência do universo, né, irmão? As leis do universo. E essas leis que eu passei para os irmãos, né, algumas leis que eu passei para os irmãos, são universais. Elas não são doutrinas, irmãos. Então, por exemplo, você está numa igreja, num centro espírita, né, na igreja católica, e de repente, qualquer igreja, não falei igreja católica, mas qualquer igreja, qualquer lugar, e eles começam a colocar isso como doutrina. Não falei para os irmãos lá que quando Allan Kardec fez lá as 5 literaturas, a Gênese, o Livro dos Médiuns, o Livro segundo o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, as 5 literaturas. Eu só falei 4, mas são 5. Aquilo era o que Deus estava colocando, né? Que seria a revelação dada pelo Espírito de luz que Deus estava dando para os seres humanos, para eles poderem evoluir. A Federação Espírita, hoje no Brasil, vamos dizer assim, vamos dar um exemplo, a Federação Espírita pegou as leis da Allan Kardec, pegou o que Allan Kardec trouxe, que eram leis universais, e transformou isso em doutrina. Transformou isso dentro de uma igreja. E as outras igrejas evangélicas e católicas pegaram o que está escrito na Bíblia e transformaram isso em doutrina. Então as leis universais, irmãos, elas não são doutrinas, elas são leis universais criadas por Deus. Não foram criadas pelos homens, os homens que pegaram para inventar a igreja para poder ganhar dinheiro, para poder se beneficiar. Mas as leis universais, as ciências universais, elas não são doutrinas de homem, de igreja.
de seita, né, irmão, que você precisa estar lá dentro. Que eles obrigam você a dar dízimo, obrigam você a fazer isso, a fazer aquilo, senão você não pode ficar lá dentro. Então é complicado, irmãos, quando você fica enrolado nisso. Por isso que você precisa evoluir. As leis universais, aquilo que Jesus Cristo deixou, Jesus não deixou doutrina, não deixou religião. As pessoas que se aproveitaram e criaram doutrinas e religiões em cima do que Jesus deixou é diferente. Pense assim, irmãos, o que eu estou fazendo para me melhorar, né? O que eu estou fazendo para melhorar? Que isso aqui é a reforma íntima. O que eu estou fazendo? Como que eu posso melhorar? É tirando aquilo que impede de você fazer a reforma íntima, irmãos. Amar a Deus sobre todas as coisas, teu próximo a ti mesmo, não mentir, não magoar ninguém, falar a verdade, não puxar o tapete de ninguém, ajudar as pessoas e assim vai. Sobre a reforma íntima tem vídeo na internet, já tem vídeos que eu fiz sobre isso também, né? Se você quer, tipo assim, a hora que você estiver melhorando e estiver fazendo a doutrina, a reforma íntima, irmãos, você pode começar na sua casa a aplicar. Você começa com você pode ir passando lá para os seus filhos, para sua esposa, né? Fazendo o evangelho no lar, lê um trecho do evangelho, tenta explicar aquele evangelho, faz uma oração antes de começar, lê uma parte da Bíblia, explica, fala, faz uma oração para encerrar, né? E assim você vai fazendo a sua reforma íntima e de uma certa forma você vai estar fazendo com que aqueles que estão perto de você também vão se reformando. Claro, tem pessoas que não querem, né? Pessoas que estão na casa e não querem. Jesus foi um bom exemplo disso, né? Maria acreditava em José, Maria era um espírito muito evoluído, mas José não era assim tão evoluído, um espírito tão evoluído. Então nem José acreditava em Jesus no começo, nem os irmãos de Jesus acreditavam em Jesus. Provavelmente passaram a acreditar talvez depois dos milagres que ele estava fazendo, e olha lá se eles acreditaram, né? Porque diz que um santo, né, na sua pátria não tem honra. Não, na sua pátria quer dizer na sua cidade, na sua família, no seio da sua casa. Mas se você ir se reformando, as pessoas ir vendo, né, irmãos, que pelo que você fala, você consegue mover multidões, mas pelos exemplos, né, você arrasta muito mais. Porque as pessoas gostam é de ver exemplos, elas vão atrás de exemplos. O bom é fazer que nem eu estou passando uma instrução para os irmãos, mas eu estou fazendo a minha parte, fazendo a minha reforma íntima. Então os irmãos também veem isso como uma instrução, mas faz a reforma íntima e vai tentando mudar, né? Vai tentando se melhorar, vai tentando fazer as coisas diferentes, né? Vai mudando, vai tentando fazer as coisas diferentes na sua vida, na sua casa interna, né? Porque daí, se você está cheio de coisas boas, irmãos, o que você vai dar? Você vai dar coisas boas? As pessoas vão querer ficar perto de você, vão gostar de ficar perto de você, vão gostar de te abraçar, ou vão gostar do seu abraço, da sua conversa, de estar do seu lado, né? Porque a partir da hora que você começa a cheirar, exalar, né, coisas boas, cheiro bom, que é o cheiro do que? Cheiro de Deus, cheiro de Jesus, dos irmãos que estão perto de você. Você começa a exalar esse perfume, né, gostoso, né, da amizade, do amor, né, da compaixão, da ajuda. Você começa a exalar esse perfume, irmão, as pessoas vão se aproximar de você. Ou até, o que aconteceu com você, fulano? Você não está mais bebendo, não está mais fumando? Você está melhor? O que aconteceu? É a hora de você conversar e falar com as pessoas, e você vai estar falando de Deus, né? Vai estar mostrando para as pessoas, né, através de você, através do que fez, porque Jesus não precisava ter passado por isso, ele só podia ter falado, ter vivido e morrido. Não, mas ele falou e diz o mundo espiritual que ele tinha que ser judiado, tinha que ser massacrado, tinha que passar o que ele passou para poder a palavra do que ele deixou ser guardada e ser propagada pelos séculos e séculos, como é propagada até hoje. A Bíblia, se não for o livro mais vendido, mais lido, é um dos, né? Acredito que seja o mais vendido e mais lido pelo que eu já tinha visto por aí. Então, irmãos, assim,
Deus cria nós, espíritos simples e ignorantes, e todos nós somos iguais perante Deus, né? Aquele que é mais desenvolvido e aquele que é menos desenvolvido. O ladrão e uma pessoa que é de 13ª grandeza, para Deus é igual. Nós somos iguais. Deus ama nós de qualquer jeito, irmãos. Porque nós somos iguais para Deus. Para Deus nós somos iguais, porque Ele vê lá na frente que nós vamos ser. Pessoas de luz, anjos de luz, né, irmãos? Deus vê lá na frente, né, irmãos? Então todos somos iguais, irmãos. O que vai diferenciar é o nosso nível evolutivo. Qual que é o nosso nível evolutivo, irmãos? É o que a gente conhece, é o que a gente faz. Das leis universais criadas por Deus. Você ter faculdade é bom, você estudar é bom, você sabe, tudo isso é desenvolvimento, mas o que vai fazer você ser bom, o que você vai fazer você se aproximar de Deus são as leis universais criadas por Deus. Essas leis que você precisa guardar e seguir, esses conhecimentos que você precisa ter para se aproximar de Deus. Você estuda e tem os conhecimentos da terra, né? Para você poder fazer faculdade, ganhar dinheiro, ter uma família, ter uma vida melhor, ter um carro, ter uma casa, proporcionar um ensino melhor para os seus filhos, tal, né? Uma cultura melhor. Mas você só vai se aproximar de Deus e só vai melhorar a sua vida espiritual se você tiver desenvolvimento e evolução espiritual. Para você ter evolução espiritual, você tem que cumprir as leis universais, as leis que estão no universo, as leis deixadas por Deus, as leis deixadas através de Deus, né, por Jesus, né? E outras leis que foram escritas nos livros de Allan Kardec, né? Que Allan Kardec é a terceira revelação, que nós já conversamos sobre isso em outros vídeos também. Todos nós temos a centelha divina, né? Então, pela centelha divina, nós somos todos iguais. Por isso que Deus ama nós. Porque nós vamos chegar a algum lugar e Deus conhece o nosso futuro. Mas o que nos diferencia, irmãos, é a nossa evolução espiritual. É como que eu vou tratar o fulano, como que eu vou reagir às diversas situações que eu vou encontrar. Como que eu vou fazer? Como que eu vou melhorar? Como que eu vou reagir? Melhorar não, mas como que eu vou reagir a determinadas situações? Uma pessoa que obedece às leis universais reage de um jeito. A pessoa que não obedece reage do outro. A pessoa que está armada reage do outro. O criminoso vai reagir de outro. Ou, de repente, a pessoa que tem vício vai reagir de outra forma. Cada um vai reagir de um jeito, né, irmãos? Então, a nossa maior diferença é a evolução, porque fomos criados simples e ignorantes. Se não evoluirmos, somos simples e ignorantes. Aí vamos evoluindo no mal, né? Somos simples e ignorantes e evoluímos no mal. Daí você vai se contrastar com outros do mal, aí sim, vai precisar patente, vai precisar força psíquica, um dominar o outro, né, irmãos? Porque no mundo espiritual negativo é a força, né? Através da força, da guerra, né? Do derramamento de sangue, das tristezas, quem pode mais chora menos, né? E do mundo do mundo espiritual, o que impera é as coisas da luz, né? Não falar do seu passado, não lembrar do seu passado, não lembrar do presente. Porque imagina, irmãos, você tá lá desencarnado, né? Tá lá numa cidade astral. De repente você conhece alguém que você sabe que durante muitas vidas fez uma coisa errada, né? Ou você vê lá, conhece lá Chico Xavier. E de repente, você sabe que Chico Xavier fez uma coisa muito ruim no passado. Mas isso já ficou para trás, ele já é um ser evoluído, um irmão evoluído, né? Aí você vai lembrar as coisas erradas que ele fez? Não. No mundo espiritual positivo, ele lembra das coisas positivas, as coisas boas. No mundo espiritual negativo, lembra das coisas negativas, das coisas ruins, né? Então tem que cuidar, irmãos. A nossa maior missão é evoluir. Nós evoluímos internamente. Porque olha que coisa maravilhosa, você evolui internamente e você dá o que você tem de melhor. Então, se você evoluir internamente e dar o que você tem de melhor, você vai só dar amor, vai dar alegria, compaixão, amizade. Vai falar das coisas de Deus, vai ajudar, né? Então, isso é a nossa missão maior de todos, né? Evoluirmos. Porque se nós não evoluirmos, não tirarmos os nossos demônios, os nossos medos que nós temos em nós, a gente não vai crescendo, não consegue crescer, não consegue fazer as coisas boas. A gente tem que primeiro fazer a nossa reforma íntima, né? Entendermos?
Todos nós somos criação de Deus, o que vai diferenciar a nossa evolução espiritual, né? Analise tudo, irmãos. Analise tudo que você recebe, né? Passe pelo seu crivo da razão, irmãos. Olhe para dentro de você. Você ouviu alguma coisa, ou o que eu estou falando, outros canais, ou o que você leu num livro. Analise, passe pelo crivo da razão. Vê se o que a pessoa está falando é verdade ou não. Se tem nexo o que a pessoa está falando. Se tiver nexo, irmão, entrou no teu coração, faça, use, faça, melhore, né? Faça conforme aquela pessoa está falando, né? Então, cuidado com o que você ouve, né? Tudo que você ouve, né? Não, tipo assim, também procure conhecer as leis universais, né? As leis universais que estão no Evangelho. Fora o que está no Evangelho, que as 5 literaturas de Allan Kardec são as leis universais que nós temos hoje. Temos aí algumas literaturas, né, de Chico Xavier, 400 e poucas literaturas que ele deixou, e outras literaturas de irmãos aí que Deus, né, está com eles, né, também, né? Então, olha o aprendizado, olha o conhecimento que você tem que ter, né? Você lê o Evangelho, daí você lê os 5 livros, daí você lê literaturas. Quanta coisa você, né, para você conhecer e colocar em prática. Mas o importante é você ir conhecendo e tentando colocar em prática, conhecendo e tentando colocar em prática. Matando um leão por dia, que é tirando os nossos vícios, as nossas tristezas, as nossas mágoas, as nossas dificuldades, os nossos demônios, as nossas sombras, né? O que nos puxa para trás, o que nos faz ir para o umbral. Tentar tirar isso através da reforma íntima, né? E pare, sim, de procurar Deus, as coisas boas nas outras pessoas, irmãos. Por exemplo, lá, de repente, lá, você tem uma pessoa assim que é um avatar, uma pessoa que é muito bem esclarecida, né? Uma pessoa que está muito bem com Deus, um padre, né? Muito querido, um irmão de fé muito querido, um irmão que está na igreja espírita, um irmão muito querido, e você começa a abraçar ele, idolatrar ele e achar que Deus está nele, irmãos. Deus pode até estar nele, mas assim como está em você. Você não precisa abraçar lá aquela pessoa que é muito usada por Deus, né? Por exemplo, né? Você tem lá Buda, né? Se tivesse aqui na Terra, você ia lá abraçar Buda, se ajoelhar perante ele, né? Ou então Jesus, né? Vai lá se abraçar, se ajoelhar perante ele, fazer tudo. Eles são nossos irmãos. Eles são nossos irmãos. Ou aparece um anjo, Miguel, né? Gabriel. Aí você vai se ajoelhar perante eles, são nossos irmãos. O que nos diferencia deles? É a evolução que eles têm. Mas eles são nossos irmãos e nós somos todos criação de Deus. A centelha de Deus está dentro de nós. Não precisa procurar muito longe, irmão. Deus está dentro de você, dentro de mim. Quer abraçar Deus? Abrace. Quer olhar Deus? Olhe você no espelho, irmãos. Abrace teu filho. Abrace uma árvore. Abrace um animalzinho. Deus está ali porque é criação. Abrace uma flor. Olhe para o dia, né? Sinta a chuva, Deus está na chuva, porque Deus criou a chuva, Deus criou tudo. E Deus está em tudo. Então, quer abraçar? Abrace. Se abrace, né? Se abrace. Se respeite, né, irmãos? Porque Deus está dentro de você. E tudo é registrado, tudo que você faz. Por onde é que você anda, tudo é registrado. Tudo vai ser cobrado, tanto do bom e do melhor, do ruim. Se você fizer as coisas boas, você vai receber o galardão do bem. Se você fazer as coisas ruins, você vai receber o seu galardão do mal. Mas Deus está muito perto de você, irmão. Sempre esteve perto. Nunca esteve longe. Sempre perto de você. Deus está nas criações que Ele fez. Então, por exemplo, se você vê, né, uma pessoa assim muito querida, uma pessoa que, por Deus, que ela ora e liberta, irmãos, não caia nessa bobeira, nessa besteira, né, de ir lá se ajoelhar, nossa, mestre, não sei o que lá, porque ele é igual a você, irmãos. Ele só tem desenvolvimento espiritual talvez um pouco maior que você, seja o mais elevado, talvez a gente seja de terceira grandeza, ele seja de uma quinta grandeza que está aqui encarnado. Mas não quer dizer, né, os nossos mentores, não quer dizer que os nossos mentores sejam mais evoluídos do que nós. Quer dizer que ele está lá porque ele também está evoluindo, né? Assim como os irmãos espirituais, Deus permite que
encosta em nós espiritualmente, né? Irmãos ruins, irmãos doentes. Os nossos mentores muitas vezes são menos evoluídos que nós, para que eles vejam como é que nós nos comportamos no dia a dia e como nós fazemos nossa reforma íntima, para eles também melhorar, porque eles também reformam, eles também melhoram do outro lado, irmãos. Eles também se melhoram vendo nós, porque nós somos vistos o tempo todo. Nós somos vistos o tempo todo. Então, irmãos, não precisa ir muito longe, não precisa glorificar, né? Não sei quem, porque é santo, porque não sei o que. Não, irmão, você é igual a você. A única diferença que tem é que ele é mais envolvido, conhece mais as leis, colocou mais em prática. Se colocou mais em prática, está mais perto de Deus. Se está mais perto de Deus, vai fazer as coisas mais em comum com Deus. Igual Jesus falava, vós sois deuses e vocês podem fazer. Se tiver, Jesus não falava assim? Se vocês tiverem fé, vocês poderão fazer coisas maiores do que as minhas, inclusive. Então você pode fazer, mas é claro que você tem que fazer a reforma íntima, matar lá os leões, tirar as sombras, né? Tirar o que te aflige, fazer a reforma íntima, crescer, conhecer as leis universais, blá blá blá, né? E crescendo, crescendo, crescendo. E um dia, daqui uns 6, 7 bilhões de anos, você vai ter o conhecimento de Jesus. Desde que você queira. Acho que é isso, irmãos, né? Deu para os seus irmãos entender hoje, né? Então, fiquem com Deus, irmãos. Deus abençoe. E a paz de Deus.